Vamos então começar o 5º capítulo, considerações sobre a pluralidade de existências. Nós vemos aqui uma colocação de Kardec, não é uma pergunta, né? É só digamos assim, uma explicação que o Kardec faz acerca de tudo que nós vimos no 4º capítulo, né? Sobre a pluralidade das existências. Então nós estamos na 222. Palavras do Kardec. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Nunca dissemos que a doutrina espírita era invenção moderna. Por ser uma lei da natureza, o espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos para provar que seus traços podem ser encontrados desde a mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o autor do sistema da mente em psicose. Ele o buscou nos filósofos indianos e nos egípcios, entre os quais existia desde tempos imemoriais. Vamos lembrar que a metempsicose, aquela colocação que os indianos têm de que o homem pode voltar e reencarnar como animal. Os espíritos deixaram bem claro, nós vamos ver em perguntas mais para frente, que isso não acontece, o espírito não retrograda. Ele, a partir do momento que ele aprendeu de verdade, aquilo ele não perde mais, o acompanha pela eternidade. E atingiu um estágio, ele não volta atrás. Então, o nosso crescimento é linear e sempre para frente. Podemos estacionar, podemos ficar parados, mas nós não regredimos. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por quais caminhos chegou até eles? Por revelação ou por intuição? Não sabemos, mas seja como for, uma ideia não atravessa os tempos, nem é aceita pelas inteligências de elite se não tem algo sério. A antiguidade desta doutrina seria, portanto, mais uma prova do que uma objeção. Há, no entanto, como se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação, esta grande diferença. Os espíritos rejeitam de forma absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Ao ensinar o dogma da pluralidade de existências corporais, os espíritos renovam, portanto, uma doutrina que nasceu nas primeiras eras do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apenas apresentam-na sob um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é a de que não foi apenas aqui neste livro que os espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Já antes da publicação desta obra, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e, a partir de então, multiplicaram-se consideravelmente. Talvez fosse o caso de se examinar, porque todos os espíritos não parecem estar de acordo sobre esse ponto. Voltaremos a ele mais tarde. Examinemos o assunto sobre um outro ponto de vista e, fazendo abstração de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que essa teoria não tenha sido formulada por eles. Suponhamos até que isso jamais tenha tido algo a ver com os espíritos. Coloquemo-nos então momentaneamente numa posição neutra, admitindo no mesmo grau de probabilidade as duas hipóteses, a da pluralidade e a da unicidade
das existências corporais e vejamos de que lado nos levarão a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo simples motivo de que ela não lhes convém, dizendo que já lhes basta uma existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Sabemos de algumas que, à simples ideia de voltar à Terra, reagem enfurecidas. A única pergunta que temos a lhes fazer é se acham que Deus teria pedido sua opinião e consultado seus gostos para ordenar o universo. Ora, de duas uma. Ou a reencarnação existe, ou não existe. Se ela existe, é inútil contrariar essas pessoas, pois terão de passar por ela, e Deus não lhes pedirá permissão para isso. Parece que estamos ouvindo um doente a dizer, abre aspas, já sofri o bastante por hoje, não quero mais sofrer amanhã, fecha aspas. Até que ele seja curado, qualquer que seja o seu mau humor, isso não fará com que sofra menos amanhã, nem nos dias seguintes. Logo, se essas pessoas devem reviver corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Será inútil revoltar-se, como uma criança que não quer ir à escola, ou como um condenado à prisão, pois terão de passar por isso. Objeções semelhantes são pueris demais para merecer um exame mais sério. Diremos a essas pessoas, entretanto, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível quanto creem, e que, se a houvessem estudado a fundo, não estariam tão assustadas. Saberiam que a condição dessa nova existência depende delas mesmas. Serão felizes ou infelizes de acordo com o que tiverem feito neste mundo. E já podem, a partir desta vida, elevar-se tão alto que não mais precisarão temer uma nova queda no lamaçal. Isso é uma grande verdade. Hoje, aqui e agora é o nosso melhor. Então, nós podemos, a partir de agora, mudarmos a nossa vida se assim quisermos. Se tivermos vontade de nos aprimorarmos, de olhar para dentro, começarmos a fazer uma limpeza interior. Se nós atendermos a Jesus e ficarmos no nosso vigiar e orar, vigiando os nossos pensamentos e orando quando eles saírem do caminho reto. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, e não aquelas que tenham nada como perspectiva, ou que desejam afogar sua alma num todo universal, sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que seria quase a mesma coisa. Então, se acreditais num futuro qualquer, certamente não admitis que possa ser o mesmo para todos, pois de outra forma, qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo à custa de outrem, uma vez que isso não faria a menor diferença? Acreditais que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, de acordo com o que tivermos feito durante a vida. Então, desejais ser tão feliz quanto for possível neste futuro, uma vez que deve ser por toda a eternidade? Teris por acaso a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos que tenham existido na terra e de também terdes direito à suprema felicidade dos eleitos? Não. Perdão. Admitis assim que há homens melhores do que vós e que têm direito a um lugar melhor, sem que estejais por isso entre os reprovados. Pois bem, colocai-vos um instante mentalmente nessa situação
intermediária que será vossa, como acabastes de convir. E imaginai que alguém venha dizer-vos, abre aspas, vós sofreis e não sois tão felizes quanto poderíeis ser, enquanto há, diante de vós, seres que gozam de uma ventura completa. Quereis trocar de lugar com eles? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Sem dúvida, fecha aspas. Direis, abre aspas. O que devo fazer? Fecha aspas. Abre aspas. Quase nada. Recomeçar o que fizestes mal feito e tratar de fazê-lo melhor. Fecha aspas. Simples assim. Hesitaríeis em aceitar a aprovação, mesmo ao preço de diversas existências? É o que Deus nos coloca. Nós podemos consertar o que fizermos, nos aprimorarmos através das reencarnações e caminharmos rumo a um mundo feliz, um mundo ditoso, rumo à angelitude. Façamos uma comparação mais prosaica, mais comum. Se há um homem que, apesar de não encontrar-se na extrema miséria, passa por privações decorrentes da precariedade de seus recursos, viessem dizer, abre aspas, aqui está uma imensa fortuna, podeis aproveitá-la. Para isso, é preciso que trabalheis duro por 1 minuto. Fecha aspas. Mesmo que fosse o mais preguiçoso da terra, esse homem diria sem hesitar, abre aspas, trabalhemos 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. O que isso representa, uma vez que minha vida terminará na abundância? Fecha aspas. Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. A nossa existência aqui é isso, é menos que 1 minuto, é menos que 1 segundo na nossa caminhada, na nossa trajetória, porque somos imortais. Temos ouvido o seguinte raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao ser humano o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Acharíamos, por acaso, que há mais bondade em condenar o ser humano a um sofrimento perpétuo por alguns erros momentâneos do que em lhe conceder os meios de reparar os seus erros? Abre aspas. 2 fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar a tornar-se sócio do chefe. Ora, acontece que esses 2 operários, certa vez, empregaram mal o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes expulsou o seu operário, apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, morreu à miséria. O outro disse ao seu operário, abre aspas, perdestes 1 dia, e por isso me deves, em 1 como compensação. Fizestes mal o teu trabalho, e me deves uma reparação. Eu te permito recomeçá-lo. Encarrega-te de executá-lo bem, e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Fecha aspas. É preciso perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável, mais implacável do que um homem? O pensamento de que nossa sorte está para sempre definida por alguns anos de provação, mesmo quando não tenha dependido só de nós atingir a perfeição na terra, tem algo de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos contra ou a favor da pluralidade de existências, sem admitir uma hipótese mais que outra,
diremos que, se pudéssemos escolher, não haveria ninguém que preferisse um julgamento inapelável. Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade da espécie humana. O mesmo se poderia dizer da pluralidade de existências. No entanto, e como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. Ela existe ou não existe. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sobre um outro ponto de vista, sempre fazendo abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, só há uma existência corporal, isto é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem foi criada no momento do nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso que leva a se perguntar o que era a alma antes do nascimento e se esse estado não constituiria uma existência sobre uma outra forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, seria quase como se não existisse. Se tinha uma individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e noutro caso, a que grau de evolução chegou a tomar o corpo? Admitindo-se, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, o que dá no mesmo, que antes da encarnação ela possui apenas faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Primeira, por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas através da educação? Segunda, de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade por esta arte ou aquela ciência, quando outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Terceira, de onde vem para uns as ideias inatas ou intuitivas de que não existem em outros? Quarta, de onde vem para certas crianças esses instintos precoces de vícios ou virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza que contrastam com o meio no qual nasceram? Quinto, por que certos homens, independentemente de sua educação, são mais avançados do que outros? Sexto, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e educá-la em nossos colégios mais renomados, não poderíeis fazer dela um Laplace ou um Newton? Vamos lembrar que os hotentotes são uma raça do sul uma etnia, né, do sul da África, né, são os boxímanos, né, eles são nômades e é um povo bem primitivo até hoje, né? Em 1857, quando esse livro foi publicado, estavam sendo recém-encontrados e estavam tentando entender e decodificar ainda essa linguagem gutural de sons que eles têm. Então é um povo bem primitivo. Perguntamos qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais em seu nascimento ou são desiguais. Quanto a isso não há dúvida. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dirão que isso depende do organismo? Mas então essa doutrina seria a mais monstruosa e imoral. O homem não passa de uma máquina, um joguete da matéria. Não tem mais responsabilidade por seus atos. Pode atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais,
é porque Deus as criou assim. Mas então, por que essa superioridade inata concedida a alguns? Essa parcialidade está de acordo com sua justiça, com a justiça de Deus e com o amor que dedica por igual a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo se explica. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que percorreram, conforme a distância que estão do ponto de partida. Exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tiver vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o mesmo que os anos para a vida do corpo. Reuniu um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu seja jogado sobre todos os dias precedentes e que, em vossa ignorância, acrediteis que todos nasceram no mesmo dia. Naturalmente perguntareis, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes? Porém, se a névoa que vos encobre o passado for retirada, e se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Porém, com a pluralidade de existências, a desigualdade que vemos, nada tem de contrário à equidade mais rigorosa. É que vemos apenas o presente e não o passado. Esse raciocínio apoia-se num sistema, numa suposição gratuita? Não. Partimos de um fato evidente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que, para uma outra teoria, sua explicação é simples, natural, lógica. É racional preferir a teoria que não explica àquela que explica? Com relação à sexta questão, dirão que o Hotentote, aquele homem primitivo, é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é um ser humano ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou? A ele e a sua raça, dos privilégios concedidos à raça caucásica, a raça ariana, os brancos? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há várias espécies de homens, há apenas homens cujo espírito é mais ou menos atrasado, mas suscetível de progredir. Isso não é mais conforme a justiça de Deus? Então nós vemos aqui que Kardec está dissertando, explicando, mostrando os prós e contra da doutrina dos espíritos. Principalmente acerca da lógica da reencarnação. Acabamos de ver a alma em relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos em relação ao seu futuro, encontramos as mesmas dificuldades. Primeiro, se a nossa existência presente decidir sozinha o nosso destino vindouro, qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado? Então, estão no mesmo nível ou estão distanciados na soma da felicidade eterna? 2.
O homem que trabalhou toda a sua vida para melhorar-se encontra-se no mesmo nível daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas por não ter tido tempo nem possibilidade de melhorar? Terceiro, o homem que pratica o mal, por não ter podido esclarecer-se, é culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Quarto, trabalha-se para esclarecer os homens, moralizá-los, civilizá-los, mas para um que se esclarece, há milhões que morrem diariamente sem que a luz os alcance. Qual é o destino destes? São tratados como reprovados? Caso contrário, o que fizeram para merecer estar no mesmo nível que os outros? Quinto, qual o destino das crianças que morrem na tenridade antes de poder ter feito o bem ou o mal, se estão entre os eleitos? Por que essa benevolência, sem que nada tenham feito para merecê-la? Por qual privilégio foram liberadas das tribulações da vida? Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admitir as existências consecutivas e tudo está explicado de acordo com a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, faça em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu real merecimento e que ninguém está excluído da felicidade suprema, a qual todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos encontrados no seu caminho. Então, como ele coloca aqui, cada um será recompensado segundo o seu real merecimento. Vamos lembrar as palavras de Jesus. A cada um segundo as suas obras. Cada um de nós receberá conforme aquilo que fizemos, que realizamos. É isto que nós encontramos, digamos assim, explicado, provado através das reencarnações, do aprendizado sucessivo, da lei de progresso, né? De podermos progredir através do tempo, através das indas e vindas aqui neste planeta. Essas questões poderiam ser multiplicadas infinitamente, pois os problemas psicológicos e morais que encontram sua solução apenas na pluralidade de existências são inúmeros. Limitamo-nos aos mais gerais. Sejam quais forem, talvez se diga: a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isso seria, portanto, a subversão da religião. Vamos lembrar, na época de Kardec, né, a importância da Igreja Católica, né, nós estávamos, a França estava sob o reinado, se eu não me engano, do Napoleão III, salvo engano, e ali o Estado não era laico, né, então é por isso o conflito e a importância que ele dá suas explicações em relação à religião, né, ao catolicismo. Nosso objetivo não é tratar essa questão neste momento. Basta nos ter demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus como a bondade e a razão por excelência. No que teria se transformado a religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência tivesse resistido à evidência e expulsado do seu seio qualquer um que não tivesse acreditado no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião baseada em erros evidentes,
oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a igreja ficou prudentemente ao lado da evidência. Se está provado que certas coisas existem, seriam impossíveis sem a reencarnação. Se certos pontos do dogma podem ser explicados por esse meio, se certos pontos do dogma somente podem ser explicados por esse meio, será preciso admitir e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e esses dogmas é apenas aparente. Mais adiante, mostraremos que talvez a religião esteja menos distante dessa doutrina do que se pensa, e que não se abalaria mais do que o foi com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que a princípio pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação, aliás, é ressaltado em várias passagens das Escrituras e encontra-se particularmente formulado e de maneira explícita no Evangelho. Abre aspas. Quando desceram da montanha, após a transfiguração ali, no Tabor, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém sobre o que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-no sofrer o quanto quiseram. Assim também farão o Filho do Homem padecer. Então os seus discípulos entenderam que era de João Batista que ele lhes havia falado. Fecha aspas. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Então nós temos aqui Jesus deixando bem claro que João Batista é a reencarnação de Elias. Uma vez que João Batista era Elias, houve, portanto, reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Além disso, seja qual for a opinião que se tenha a respeito da reencarnação, quer seja aceita ou não, não seria por isso menos necessário sofrê-la, não obstante qualquer crença contrária. O ponto essencial é que os ensinamentos dos espíritos é eminentemente cristão. Ele se apoia na imortalidade da alma, nos sofrimentos e nas recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral de Cristo. Portanto, os ensinamentos dos espíritos não é antirreligioso. Raciocinamos, como já dissemos, independentemente de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se nós, e tantos outros, adotamos a opinião da pluralidade de existências, não é somente porque ela vem dos espíritos, mas porque ela nos pareceu a mais lógica e só ela resolveu questões até então insolúveis. Mesmo que ela nos tivesse vindo através de um simples mortal, nós a teríamos adotado e não teríamos hesitado mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. A partir do momento de um erro, a partir do momento que um erro é demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Da mesma forma, se ela nos parecesse contrária à razão, nós a teríamos repelido, ainda que tivesse vindo dos espíritos, como repelimos tantas outras, pois sabemos,
por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que vem dos espíritos, assim como o que procede dos homens, porque não tem diferença, né? O espírito é um homem sem a vestimenta e o homem com o corpo, né, com a vestimenta carnal, é um espírito encarnado. São os dois espíritos. Isso não quer dizer nem lá nem cá que tenha sabedoria adquirida através do aprimoramento, da sublimação, do estudo, do aprendizado. Portanto, o primeiro mérito da ideia da pluralidade das existências é aos nossos olhos o de ser antes de tudo lógica. Há ainda um outro, que é o de ser confirmada pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais permitida. Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será preciso render-se à evidência, e os oponentes terão usado em vão os argumentos contrários. Portanto, reconheçamos em resumo que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e, conforme a justiça mais rigorosa, que é a âncora da salvação que Deus, em sua misericórdia, deu ao ser humano. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a esse respeito. Eis o que se diz no Evangelho segundo João, capítulo 3. Abre aspas. Jesus lhe respondeu, né? Aqui ele faz um adendo a Nicodemos. Em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como um homem pode nascer já sendo velho? Pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é preciso nascer de novo. Fecha aspas. Então nós vamos ver aqui o Allan Kardec colocando um adendo, né? A questão 222 é um adendo, uma explicação do Kardec sobre a questão da pluralidade das existências e da justiça, né, e da misericórdia de Deus em relação às nossas reencarnações para crescimento, aprendizado e aprimoramento. Então nós vamos continuar no próximo estudo com o capítulo 6, Vida Espírita.